Você já se perguntou, já parou para pensar o quanto que a refrigeração é essencial no dia a dia de uma indústria de panificação? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os processos que envolvem refrigeração dentro de uma indústria de panificação e os principais gargalos que a gente costuma encontrar. Dentro de indústria de alimento em geral, a refrigeração é essencial, porque é importante para conservar os alimentos, muitas vezes para congelar eles, para uma conservação mais longa ou simplesmente resfriar. Mas especialmente dentro da panificação, a gente tem diversos processos onde a refrigeração é vital. Por exemplo, o mercado que vem crescendo muito é o mercado de pães congelados em geral. Pães, salgados, mas especialmente os panificados. Quando a gente fala de um pão congelado, a farinha é um ingrediente muito importante, você tem os micro-ingredientes como fermento e outras coisas, mas você já parou para pensar que o frio é um ingrediente muito importante? Se você não tem um frio de qualidade, quando eu falo de qualidade, é algo que congele seu produto dentro do tempo esperado e consumindo a energia esperada, porque é um processo, é um insumo onde a energia é muito significativa. Você envolve muito valor de energia dentro do seu produto. Então, ter um congelamento eficiente, ou seja, rápido o suficiente para conservar as características do seu produto e, ao mesmo tempo, gastando o mínimo de energia possível para que o seu produto custe menos. Esse daí é um dos principais gargalos que a gente encontra. Mas não é só isso, tem vários outros processos. Então, desde a recepção da farinha e o bombeamento dela para dentro das amassadeiras, muitas vezes a gente precisa fazer a refrigeração dessa farinha para ela não chegar muito quente. Depois, no processo das amassadeiras, a gente costuma ter tanto gelo em escama, como vocês estão vendo aqui, como água gelada. Então você precisa adicionar água gelada o mais próximo possível de 0 graus e muitas vezes gelo em escama também. Em outros casos, a própria amassadeira ela é encamisada para garantir a temperatura ideal dessa massa. Você tem a climatização da sua produção. Você manter a sua produção numa temperatura constante, ela é muito importante para você garantir a qualidade final do seu produto. Senão, em um dia mais quente, o seu pão pode fermentar, em um dia mais frio, você conseguir o produto que você quer, e aí não dá para você ficar ajustando a sua receita de acordo com o dia e a temperatura que está lá fora. Então, ter essa conservação, ter essa climatização da sua produção é muito importante. Depois que você fez a produção, você tem que fazer o congelamento desse produto. Para fazer esse congelamento, você precisa de um túnel de congelamento eficiente, que a gente tem desde a parte de túneis estáticos, como você está vendo aqui é o CD, como também a linha de túnel espiral, né, os túneis contínuos. Então, até deixo aqui embaixo um vídeo onde a gente fala das diferenças entre um túnel estático e contínuo, que tem a ver principalmente ali com o seu volume de produção, mas você precisa de um congelamento eficiente, rápido e que gaste o mínimo de energia. Depois que esse produto foi congelado, você vai para uma área de embalagem. Essa área de embalagem também é essencial que ela seja climatizada. Ela tem que ser climatizada para manter a conservação do seu produto, né? Você não quer que ele ganhe temperatura depois que ele congelou, ou melhor, você quer que ganhe o mínimo possível de temperatura. E você também tem que garantir não ter um ambiente muito úmido, porque isso é muito complicado depois do seu produto embalado. Se você tem muita umidade, essa umidade vai para dentro da sua câmara, porque normalmente você congela, faz a embalagem primária e secundária e leva isso para uma câmara de produto acabado. Então, geralmente, a sua câmara de produto acabado ela está interligada ali entre o seu congelamento e a sua embalagem. Então, você ter uma embalagem com uma temperatura baixa, geralmente ali em torno de 10 a 12 graus, e com uma umidade controlada, além de garantir que o seu produto não ganhe temperatura, você garante que migre o mínimo possível de umidade para dentro da sua câmara de produto acabado. E depois, obviamente, né, que você fez essa embalagem, você vai levar para a câmara de produto acabado, que é a sua câmara de congelados. Obviamente que uma câmara de congelados de qualidade é essencial dentro de uma panificação industrial, porque seu produto é congelado, ele tem que ser armazenado ali por volta de -20. Isso passa por um projeto eficiente, porque eu já falei em vários vídeos aqui que, obviamente, o investimento inicial da câmara, ele é significativo. A gente está falando de projetos que envolvem muito dinheiro, mas o custo operacional dessa câmara ela é muito mais significativa no longo prazo. Você está montando uma câmara que vai ter ali pelo menos 15 anos de vida útil, 20 anos de vida útil. Então,
pensar no investimento inicial somente, geralmente significa que no longo prazo você vai ter um custo muito alto. Então, ter um projeto eficiente, ou seja, que ele vai te entregar as condições que você precisa com qualidade e robustez é importante, e também é muito importante a eficiência energética, porque ali é um equipamento que uma vez que você liga essa câmera, e geralmente estamos falando de câmeras grandes, você nunca mais vai desligar ela enquanto a sua fábrica existir. Então, pensar muito bem nesse projeto é algo essencial. E não para só por aí, porque depois você tem a sua anticâmara, ou a sua doca ali de expedição, de recebimento. Então esse produto todo depois você vai ter que carregar ele em caminhões. E eu falei já em vários vídeos também, mas a entrada da sua câmara de produtos congelados e a saída dela é muito importante que ela esteja em um ambiente muito bem controlado. Ou seja, temperaturas mais baixas e umidade relativa baixa. Esses dois itens são muito importantes. Então, geralmente, a nossa preocupação na anticâmara e na doca não está só na temperatura. A gente quer rebaixar essa temperatura. Geralmente se trabalha ali por volta de 10 graus. Eu já vi clientes que trabalham mais baixo e clientes que trabalham um pouco mais alto. Mas algo essencial que muitas vezes os clientes não tomam cuidado é justamente em desumidificar essa câmara, ter um sistema de desumidificação muito eficiente. Porque eu quero uma temperatura baixa, mas eu quero o ar mais seco possível, porque senão essa umidade vai migrar para dentro da minha câmara. E é bem comum a gente chegar num cliente e ele falar: nossa, mas essa câmera cria muito gelo, eu não consigo tirar esse gelo daqui. E a gente sempre fala a mesma coisa para o cliente: a câmera não cria gelo. Esse gelo, ele veio de fora, é a umidade que entra de fora, então essa umidade vai entrar principalmente pela sua doca. Em alguns casos ela também, em alguns casos não, em algum volume menor ela também vem da sua produção. Então você criar essa barreira na entrada e na saída da câmara, fazendo um bom sistema de climatização e desumidificação, é essencial para você ter uma fábrica com qualidade. Bom, entendido um pouco esse processo todo, essa cadeia que envolve muita refrigeração, os gargalos mais comuns que a gente pega nos clientes começa ali desde o abastecimento de água na massa. Quando ele vai adicionar essa água na massa, é muito importante que essa água esteja ali entre 1 e 2 graus. E acontece em certos momentos que o sistema dele de resfriamento não consegue manter essa água na temperatura. Então ele começa a produção ali por volta de 1 grau e de repente ele já está trabalhando a 6, 8 graus a temperatura da água. Isso faz com que aquela formulação já fique diferente, porque normalmente é algo constante. Você adiciona tantos litros de água, tantos quilos de farinha, tanto de microingrediente e tanto de gelo em escama. Então o cliente ter essas variações faz com que a formulação dele também varie ao longo do dia. Então ter essa água é muito importante. E para isso nós temos várias soluções, como por exemplo os resfriadores que nós chamamos de failing film, que é de filme descendente, que é uma solução bem interessante que a gente consegue manter essa água muito próxima ali do ponto de congelamento. Depois, obviamente, gelo. Muitas vezes o cliente não tem a demanda de gelo que precisa. Nós também temos as máquinas de gelo em escama que vão ajudar. E também existem casos dos clientes que usam gelo em cubo. Isso também é muito prejudicial para as amassadeiras, porque esses gelos em cubos, os cubos são grandes, muitas vezes danificam a parte mecânica dessas máquinas. Então o gelo em escama é muito mais adequado para esse tipo de aplicação. Depois, o maior de todos os gargalos está justamente aqui, que é no congelamento. A coisa mais comum, toda fábrica ela anda com o freio de mão puxado por causa do congelamento. Então a gente chega num cliente, um processo que ele ia congelar pão em 50 minutos, 1 hora, a coisa mais comum é ele estar demorando 2, 3, 4 horas, porque ele não tem um túnel de congelamento eficiente ou em quantidade que ele precisa. Então a linha UCD é uma linha que se encaixa muito bem em produções pequenas e médias, e a gente tem os túneis contínuos que são muito interessantes para produções grandes. Em qualquer um deles, na maior parte dos produtos, obviamente a gente tem que entender o seu produto, mas a maior parte dos produtos panificados que a gente costuma ver no Brasil, a gente consegue congelar ali por volta de 1 hora tranquilamente. Então esse é de longe o maior gargalo que a gente vê. E o outro grande gargalo que é muito comum é na câmara de produto acabado, né? Ele não consegue às vezes conservar o produto na temperatura que ele precisa. E esse mercado de panificação ele tem uma característica que ele tem muita movimentação. Essa câmara de produto acabado geralmente é uma câmara que abre e fecha muito. E geralmente são câmaras que, se você pegar a área da porta de entrada e a área da porta de saída versus o tamanho dela, é muito significativo. Ou seja, quando eu abro essa porta, eu levo muito calor para dentro da câmara. Então eu preciso de um sistema
que compense isso. E aí nós temos várias soluções como a linha Adapta, SCAD, SAT, Screw. Aí a gente precisa entender melhor o seu projeto para ver qual é o projeto ideal para atender ali a sua demanda. Então é isso aí, pessoal. Se você tem um projeto de uma fábrica de panificação, não deixe de nos contatar. A gente tem bastante conhecimento desse segmento, já fizemos diversos projetos e com certeza a gente consegue agregar muito no seu processo. E se você chegou até aqui, eu espero que esse conteúdo também tenha sido relevante para você. Não deixe de compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, isso é muito relevante para a gente. E se faltou alguma coisa ou algum outro conteúdo que você acha importante, deixa nos comentários aqui embaixo que vai ser um prazer te responder. Muito obrigado e até a próxima!